Oi, pessoal, vamos então prosseguir aqui com a nossa matéria. E agora a gente vai falar sobre o sistema digestório, né? Então a gente falou ali de ossos, articulações, músculos, todas essas células, né, que compõem esses sistemas, elas precisam de nutrientes para sobreviver. E o sistema do nosso corpo que vai ser o responsável por extrair esses nutrientes dos alimentos é o sistema digestório. Então, o sistema digestório ele é formado por um conjunto de órgãos e glândulas que realizam a digestão dos alimentos, né? E através desse processo de digestão, eles retiram os nutrientes necessários para desenvolvimento e manutenção do nosso organismo, né? Então, a gente vai ver quais que são aí as etapas, os processos dessa digestão, tá certo? E quais estruturas do corpo que estão aí compondo o sistema digestório, né? Então a gente tem cavidade oral, a gente tem faringe, a gente tem esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, o reto e o ânus. Aí você me pergunta, é só isso? Acabou? Não. A gente tem algumas estruturas que estão anexas ao sistema digestório e que são intimamente ligadas à função dele. Então, a gente tem as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. Aí vamos falar de todas essas estruturas, todo o caminho que o alimento faz e o que cada uma delas é responsável aí nesse processo, tá? Então, tudo começa onde? Na digestão, tudo começa na cavidade oral, tá? Então, a cavidade oral ou cavidade bucal, ela vai ser o espaço ali delimitado lateralmente pelas bochechas, superiormente pelo palato duro e palato mole, inferiormente a língua, e ali dentro do conjuntinho a gente também tem os dentes, tá? E aí nessa cavidade oral, a gente consegue visualizar lá no final do palato mole a úvula palatina, né, que seria o que popularmente o pessoal chama de sininho ou goela, né, a úvula palatina. Observando, então, em detalhe essa cavidade oral, ela tem ao fundo dela uma região chamada fauces, né? Então, essa fauces, superiormente, ela tem o palato mole, delimitando ela. Ela fica ali lateralmente delimitada pelo arco do palato grosso e do palato faríngeo, tá? E inferiormente pela raiz da língua. A gente consegue observar o espaço onde a tonsila se fixa, né? A tonsila que é popularmente conhecida como amígdala, né? Mas o termo anatômico é tonsila palatina, vai ficar ali nessa região da fauces, tá? Muito bem. E essa cavidade oral, ela vai ter ali bem próxima dela, né? Bem íntimo dela, as glândulas salivares, né? Então a gente tem lateralmente aqui próximo da orelha a glândula parótida, a gente tem a glândula submandibular e lá embaixo da língua a glândula sublingual. Todas elas produzem saliva. Essa saliva é, na sua maior parte, água, né? Então tem como principal função lubrificar o alimento para auxiliar ali na passagem dele pelo tubo digestivo, mas também elas produzem uma enzima chamada amilase salivar. Essa amilase salivar, ela já consegue iniciar o processo de digestão dos carboidratos. Então, os amidos, os carboidratos já começam a ser quimicamente digeridos dentro da cavidade oral, tá? E a gente tem também uma estrutura super importante dentro da cavidade oral, que é a nossa língua, tá? Então, a nossa língua, ela vai ser o principal órgão do sentido do gosto, né? Então, do sabor que a gente sente dos alimentos. Também é um importantíssimo órgão da fala, né? A gente não consegue falar sem língua, além de auxiliar na mastigação, então, para posicionar o alimento dentro da cavidade oral na hora que a gente vai mastigar, e na deglutição, né? Que é o ato de engolir o alimento, a língua empurra o alimento para trás. E a língua, ela é cheia de papilas linguais, né, que são receptores gustatórios, que estão ali na superfície da língua, de vários tipos. E cada um desses receptores vai conseguir perceber
um tipo diferente de sabor, né? Então a gente tem regiões da língua que conseguem sentir em maior ou menor grau os sabores. Por exemplo, essa região aqui da ponta sente melhor o sabor doce, essas daqui da lateral o sabor azedo, toda essa borda anterior o salgado e lá no fundo da língua, na parte posterior, o amargo, né? Dependendo do tipo de papila que aparece em cada uma das regiões, beleza? Outra estrutura que está muito presente na cavidade oral são os dentes. Tá? Então, os dentes são estruturas cônicas, duras, que estão fixados nos alvéolos da mandíbula, como a gente viu lá na aula de articulação, né? Mandíbula e maxila, e são usados para mastigação e também para ajuda na fala. Né? Quando a gente vai falar, a gente utiliza bastante os dentes também. O adulto normalmente possui 32 dentes, e quando a criança tem ali em torno de 2 anos de idade, ela já tem ali por volta de um conjunto de 20 dentes, que é um conjunto de dentes que a gente chama de dentes de leite, né? Que são dentes que vão cair para depois virem dentes definitivos, né? Nessa cavidade oral, tá? Muito bem. Então, o alimento ele vai ser mastigado, triturado e já vai começar a sofrer o processo da amilase na cavidade oral e depois, na deglutição, ele vai ser empurrado para uma região chamada faringe. Então, a faringe é uma região que começa desde o osso esfenoide até o esôfago. A gente pode dividir essa faringe em 3 partes distintas, né? Então, a parte nasal da faringe, também chamada de rinofaringe ou nasofaringe, que fica ali atrás da cavidade nasal. A parte oral da faringe também pode ser chamada de orofaringe ou bucofaringe, posterior à cavidade oral, e a parte laríngea da faringe, ou também chamada de laringofaringe, que fica posterior à laringe, tá? A faringe é uma estrutura que vai estar presente tanto no sistema digestório, que é esse que a gente está vendo, quanto no respiratório, que é o próximo que a gente vai ver. Aqui a gente consegue observar, então, o alimento saindo da cavidade oral, passando pela faringe para depois ir para o esôfago. Percebam que existe uma estrutura aqui, ó, que ela está mais relacionada com o sistema respiratório, que chama epiglote. É uma cartilagem que fecha a entrada ali da laringe para o alimento não cair no sistema respiratório. Eu vou mostrar em mais detalhes para vocês quando a gente estiver falando do sistema respiratório, tá? Muito bem. E aí esse alimento, depois que ele passou pela faringe, ele vai cair no esôfago. O esôfago é o quê? É um tubo muscular que vai desde a faringe até o estômago. Ele vai estar posteriormente à traqueia, que é do sistema respiratório, tá? Começa ali mais ou menos na altura da 7ª vértebra cervical, a última cervical. Atravessa o músculo diafragma, que é um músculo que divide cavidade torácica e cavidade abdominal, e tem cerca ali de 25 centímetros de comprimento, tá? Então, o alimento ele vai sendo empurrado ali através do peristaltismo, né? Da musculatura lisa presente nesse esôfago em direção ao estômago. Então, o esôfago é um tubo que serve de passagem para o alimento, tá? Aqui nesse videozinho, opa, esse está rodando. A gente consegue visualizar, então, um comprimido sendo levado, né, desde a cavidade oral, passando, atravessando o esôfago, até chegar lá no estômago, né? Então, esse é o caminho que o alimento vai fazer, tá? E o estômago, né? Então, o estômago, ele vai estar situado já na cavidade abdominal, inferior ao diafragma, então ele encosta ali bem na parte de baixo do diafragma, ele está anteriormente ao pâncreas, ou seja, ele está mais para frente e o pâncreas atrás. Ele é superior ao duodeno, então o duodeno vai estar por baixo, e vai estar do lado esquerdo do fígado, né? Então toda essa parte direita aqui da cavidade abdominal vai estar dominada ali pelo fígado, tá? O estômago vai ser o segmento mais dilatado do tubo digestório, então considerando lá desde cavidade oral, a parte mais dilatada é o estômago. E por quê, né? Porque o alimento ele vai permanecer por um tempo preso ali dentro do estômago, então ele é como se fosse um reservatório entre o esôfago e o intestino delgado. Dentro desse reservatório, o que vai acontecer? Né? Vai acontecer o processo de digestão química.
tá? Então a gente vai ver que tem um conjunto de substâncias, né, muito ácidas que vão digerir esse alimento. Antes da gente falar delas, vamos falar das áreas, das regiões do estômago, né? Então a gente tem a cárdia, o fundo, o corpo e o piloro, tá? Então, ó, aqui bem na entrada do esôfago, a gente tem um esfíncter chamado cárdia, nessa região. Na parte superior aqui, encostando no músculo diafragma, em verde, a gente tem o fundo do estômago. Depois dessa parte maior, a gente chama ela de corpo do estômago. E próximo ao esfíncter chamado piloro, a gente tem a região pilórica, né, do estômago. E o estômago, ele produz o ácido clorídrico, também chamado de suco gástrico, tá? E uma enzima chamada pepsina, que vai ser responsável pela digestão de proteínas. Então, esse alimento vai ficar preso dentro do estômago, o esfíncter cárdia e o piloro vão prender esse alimento e ele vai ficar por um tempo ali sendo digerido, sendo processado, sendo quimicamente quebrado para depois prosseguir, tá? É quando é aquele momento que a gente se alimenta e sente o estômago cheio, o alimento está preso ali dentro, beleza? Depois que sai do estômago, para onde que vai esse alimento, né? Então ele vai entrar no intestino delgado. O intestino delgado é a principal parte do sistema digestório, né? Então a maior parte da digestão vai acontecer no intestino delgado. A maior parte da absorção de nutrientes acontece ali, e ele vai ter toda uma estrutura adaptada para essa absorção de nutrientes, tá? A extensão dele fornece uma grande área de superfície para a digestão e absorção dos alimentos, e isso aumenta muito porque existem as pregas circulares, as vilosidades e as microvilosidades, que são que é uma a anatomia do intestino favorece o contato dos nutrientes, dos micronutrientes, com o sistema circulatório da região do intestino para acontecer a absorção desses nutrientes caindo na corrente sanguínea, tá? E o intestino delgado ele é dividido em três partes. Então, a primeira parte se chama duodeno, a segunda se chama jejuno e a terceira se chama ileo, com E, tá? E ele vai desde lá do piloro, que é aquela última parte, porção do estômago, até a junção iliocecal, que fica ali no início do intestino grosso, na parte onde o ilho se junta ao seco, que é a primeira porção do intestino grosso, tá? Então aqui a gente consegue observar as microvilosidades, né, o formatinho delas, que é composta por células de absorção que vão capturar esses nutrientes para colocar na corrente sanguínea e serem levados pelo sistema circulatório para todas as regiões do corpo, tá? Então, falando do intestino delgado, né, ele é composto de três partes. A primeira porção do intestino delgado é chamada de duodeno, tá? E é uma porção pequena, tem aproximadamente aí 25 centímetros, e ela vai ser importante porque ali no duodeno vão chegar o ducto colédoco, trazendo bile da vesícula, e o ducto pancreático, trazendo suco pancreático produzido no pâncreas. Daqui a pouco, mais para frente, eu vou falar para vocês qual que é a função dessas duas substâncias que chegam ali no duodeno. Mas depois que o bolo alimentar passa pelo duodeno, ele chega no jejuno, que é a parte do intestino delgado que faz continuação, e o ilho, que é a continuação do jejuno, tá? Juntando essas duas partes, que são muito parecidas, né, em função, a gente tem ali mais ou menos de 6 a 7 metros de comprimento, né? Então, é um trajeto bem longo que o alimento percorre até chegar no intestino grosso. E nesse trajeto longo, então, ele vai sofrendo ação de todas essas substâncias, continua quebrando as moléculas, e essas moléculas pequenas vão sendo absorvidas para a nossa corrente sanguínea, tá? Quando o alimento chega, então, no intestino grosso, existe ali uma válvula, né, entre o ilho e o seco, né, a válvula iliocecal, e o intestino grosso, ele é bem menor em extensão do que o intestino delgado, e qual que vai ser a função principal dele, né? Vai ser a absorção de água, tá? Então, a maior parte dos nutrientes já foi absorvida
no intestino delgado. O intestino grosso, que ele vai fazer principalmente é absorver água desse bolo alimentar, né? E ele tem algumas diferenças, né, em relação ao intestino delgado. Primeiro é o calibre, por isso que ele chama intestino grosso, que ele é consideravelmente mais grosso do que o delgado. E o segundo é que ele apresenta algumas estruturas chamadas tênias e os áustros, que não estão presentes no intestino delgado, tá? Então, as tênias do colo são como se fossem fitas largas, são 3 faixas que têm aproximadamente 1 centímetro de largura e que percorrem todos os colos ali do intestino grosso, tá? Ajudando a dar o formato dele. E os áustros são como se fossem sacos, né, que vão ao longo do intestino, formando também essa aparência como se fossem várias bolsinhas, várias saculações, né, abaulamentos que vão sendo separados, tem esses sulcos transversais, tá? Então, visualmente, ele fica bem diferente do intestino delgado. E a gente divide o intestino grosso em algumas partes, né? A primeira porção dele é chamada de seco. A gente consegue observar aqui pela figura que a gente tem uma estrutura muito conhecida chamada apêndice vermiforme, bem ali na região do seco, que é onde ocorre a tal da apendicite, né, a inflamação desse apêndice. Depois, o bolo fecal ele vai subir pelo colo ascendente, depois ele vai atravessar do lado direito para o lado esquerdo pelo colo transverso, depois ele desce pelo colo descendente, passa pelo colo sigmoide e vai se acumular aqui no reto. Aí ele já perdeu a maior parte da água, né? Já vai estar na consistência característica das fezes, vai se acumular na ampola retal para depois ser evacuado pelo ânus quando a gente for ali evacuar, tá? Então, como principal função, né, no intestino grosso, absorção de água e de eletrólitos, né? Faz a síntese de algumas vitaminas pelas bactérias que vivem ali naquela região, né? Então a gente tem uma flora intestinal que faz a síntese dessas vitaminas que depois vão ser absorvidas. Serve como armazenagem temporária desse resíduo, desse bolo fecal, né, das fezes, e depois é feita a eliminação ali na defecação ou evacuação, tá? E todo esse alimento anda ali pelo intestino, por todo o trato gastrointestinal, através do peristaltismo, que eu já tinha comentado com vocês, né? Então, são ondas de movimentos que movem o alimento ao longo do intestino, né? Então, à medida que se move no colo, a água vai sendo continuamente absorvida das fezes pelas paredes do intestino, e quando acontece um movimento muito rápido, não dá tempo de retirar esse líquido das fezes, e aí acontece o que a gente chama de diarreia, né? Que as fezes saem líquidas, né? E aí absorve mal esse líquido e a pessoa pode acabar ficando desidratada, né? Vamos ver se a gente consegue observar esses movimentos aqui, ó, através dessa animação, né? Então a gente consegue visualizar lá o trato gastrointestinal. Olha só como acontece o peristaltismo aqui, é intestino grosso, né? Ele se contraindo para empurrar o bolo alimentar. E ali a gente consegue visualizar também o intestino delgado, né? Fazendo essas contrações também. Então, o tempo todo, o nosso intestino está se contraindo para empurrando o alimento, né? Se a gente coloca um estetoscópio na região abdominal, a gente consegue até auscultar esse movimento do intestino delgado, tá? Bom, agora retornando para a gente falar do que ficou para trás, a gente tem alguns órgãos que estão anexos a essas estruturas. Então, a gente tem o pâncreas, que vai se comunicar com o duodeno pelo ducto pancreático. O pâncreas é um órgão que tem uma parte dele que faz uma função endócrina e outra parte que faz uma função exócrina. A parte endócrina, ela possui células chamadas de ilhotas pancreáticas ou ilhotas de Langerhans, que produzem os hormônios insulina e glucagon. Insulina e glucagon, eles fazem regulação da quantidade de açúcar na corrente sanguínea, né? Então, a insulina leva a glicose para dentro das células e o glucagon pega o glicogênio armazenado no fígado e produz mais glicose, né? Para manter equilibrado lá, homeostático, essa quantidade de glicemia no sangue, essa quantidade de glicemia, né? A glicose no sangue. E a parte exócrina do pâncreas, então, ela vai produzir o suco pancreático, que vai estar
diretamente ligado com o processo de digestão. Esse suco pancreático ele vai ser rico em enzimas, então tem a amilase pancreática, que digere também carboidratos, amidos, tem a tripsina, que digere proteínas, e tem a lipase pancreática, que vai digerir os triglicerídeos, que são um tipo de gordura, tá? Já o fígado, ele é um órgão super importante, participa de outras funções além do sistema digestório, tá? Então, ele armazena glicose, né? Ou seja, produz ali o glicogênio. Ele também metaboliza hormônios e drogas que passam por ele vai sintetizar essas proteínas. Ele produz a bile, que vai estar aí relacionada com a digestão, que fica armazenada ali na vesícula. Também faz o metabolismo de macronutrientes, armazena vitaminas e minerais, principalmente vitamina A. Então, é um órgão importantíssimo, né, para vários processos dentro do nosso organismo. E a célula que compõe o fígado é uma célula chamada hepatócito, tá? Esse hepatócito, ele está o tempo todo produzindo bile para o sistema digestório. Essa bile vai ser transportada por meio de ductos até a vesícula biliar. A vesícula biliar, que é esse órgão esverdeado que vocês conseguem ver aqui, ela serve para armazenar essa bile. Por quê? No momento que a gente consome algum alimento, principalmente alimentos ricos em triglicerídeos, em gorduras, a vesícula se contrai e joga essa bile ali no duodeno, e essa bile vai emulsificar essas gorduras, e isso ajuda a gente a digerir e absorver essas gorduras, tá? Então, a vesícula biliar, ela é como se fosse um saco que armazena a bile, né? Fica ali localizada na fossa visceral do fígado. E aí, quando a bile sai da vesícula, ela vai sair pelo ducto cístico, cair no ducto colédoco e desembocar lá no duodeno. Beleza? Agora, falando sobre algumas patologias relacionadas aí com o sistema digestório. A gente tem a esteatose hepática, que é uma doença que ataca o fígado, principalmente pelo acúmulo de gordura no fígado, né? Então, geralmente não causa sintoma, mas quando ocorrem, esses sintomas podem incluir fadiga, perda de peso, dor abdominal, e o tratamento está relacionado com a redução dos fatores de risco, né? Então, o principal, obesidade, e aí é importante fazer um programa de dieta e exercícios para diminuir a gordura corporal como um todo e, consequentemente, diminuir a gordura que está ali dentro, né, ou entranhada com o fígado, tá? Quando essa esteatose evolui, né, não é tratada, ela pode, inclusive, levar a uma insuficiência hepática, também conhecida como cirrose, tá? Aqui a gente tem, então, um resumo para relembrar, mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem voltar ao vídeo, rever a explicação. Basicamente, esse é o sistema digestório. Então, processo de quebrar moléculas grandes em menores, moléculas de nutrientes, para serem absorvidas e irem para a corrente sanguínea, serem entregues para as células do nosso corpo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e a gente volta numa próxima aula. Valeu!